Saúde, irmãos, com a paz, Senhor Jesus. Aqui é o irmão Jefté. Irmãos, eu quero registrar os últimos momentos da minha mãe, os últimos tempos dela, que ela já era uma pessoa muito enferma, mas foi muito usada na mão de Deus. E também, no meu tempo que eu saí da igreja com 16 anos, era a pessoa que falava de Deus para mim. Eu usei muita droga, fui um garoto muito ruim, um filho mau, um filho tolo, mas Deus me deu a oportunidade de eu cuidar da minha mãe. E eu agradeço a Deus muito, muito por isso, muito mesmo. Eu ainda não era crente e minha mãe ainda, nós conversávamos muito. O detalhe mais é a nossa convivência, talvez até esteja mais detalhado no meu testemunho, mas um dia ela me chamou no quintal, falou: Jefté, eu preciso conversar contigo, eu preciso falar com você. E eu sentei e ela falou: Jefté, como eu suspeitava, eu estou com câncer e ele está na minha coluna, e pelo tamanho dele já era para mim estar morta, e há muito tempo. Aí eu olhei para ela, eu lembro, eu não era uma pessoa que gostava de demonstrar emoções, e eu comecei a chorar, e eu olhei para ela e falei: mulher, a senhora disse que teu Deus é bom, mulher, e ele vai tirar a única amiga que eu tenho. Falei: mulher, tu pode morrer, mas no dia que você morrer, seu caixão saindo pelaquela porta, o próximo crente que dizer que Jesus me ama, eu vou encher ele de faca, vou cobrir ele na faca, mulher. Aí ela chorou, eu levantei e saí, fiquei odiado com aquela história, que eu via minha mãe servindo a Deus, se desgastando. Ela sempre foi uma pessoa enferma. Eu falei: como é que Deus pode permitir uma coisa dessa, cara? E ali ela entrou no quarto, segundo ela, e pediu para Deus mais um tempo. E é interessante que o doutor falou, desenganou ela, mas aí quando eles fizeram o tudo do câncer, era como se tivesse criado uma bolha ao redor do câncer. E aquele câncer, mesmo sendo grande, ele não criou metástase, ele não se espalhou, e era para ter se espalhado. E arrancou a cicatriz. Minha mãe era gordinha, a cicatriz dela ficou no quadril aqui todinho, no finalzinho das costas, uma cicatriz muito grande. E Deus concedeu mais tempo de vida para minha mãe, porque as suas misericórdias para sempre. E nesse período eu me entreguei ao Senhor, o qual eu detalho mais no testemunho de como foi. Eu não era um filho fácil, eu fui um filho muito perverso, um filho que entristeceu muito a sua mãe. E ao ponto de minha mãe chegar várias vezes a pedir para Deus levar ela, para que ela não visse o meu mal, o meu fim. Ela disse que não aguentaria, mas Deus sustentou ela para ver um novo começo. E Deus me transformou. E quando Deus me transformou, eu comecei a ler Bíblia, orar. Terminei de ler a Bíblia em 2 meses, 2 dias a primeira vez, e se alimentando desse pão cada dia mais. E nos primeiros tempos, todo mundo, uma parte dos parentes não acreditava que eu tinha se entregado a Jesus de verdade, e outros ficaram esperando eu partir. E nesse tempo Deus foi falando, e uma coisa que Deus mostrou para mim foi a partida da minha mãe. Eu vi, e Deus me mostrava outras coisas, e nessas coisas eu vi um espaço, e esse espaço eu entendia que era tempo. E como algumas coisas já tinham se cumprido, eu entendi mais ou menos o espaço de tempo. E eu falei: mulher, eu vi isso e isso, e eu via a senhora deitada, e a senhora estava sobre uma cama, e a senhora estava como morta em cima daquela cama. Era uma cama de ferro, era de noite, mas uma luz, como a luz de um poste, estava acesa sobre a senhora. E eu olhava quando eu vi isso, eu não via como mãe, mas eu sabia que eu conhecia ela, e eu ficava: uai, o que ela está fazendo ali? E eu falei para ela, e ela falou: Jefté, quanto tempo você acha que eu tenho? Aí eu falei: mulher, eu acredito que 1 ano e meio, e estourando 2 anos. E com 1 ano e meio
mais ou menos, ela começou a sentir os sintomas novamente. O doutor, quando tirou o câncer, ele falou assim, o tumor, ele disse que é o melanoma, né? Ele disse que aquele tinha encerrado, mas provavelmente apareceria outro, né? Em outro lugar, em outra região, e porque minha avó morreu de câncer, minha mãe, eu acho que a mãe da minha avó também partiu de câncer, então muita gente na família partindo dessa enfermidade. E assim, eu acredito que quando chega a hora do crente, ele vai de alguma forma, né? O importante é se encontrar com o Criador. E a forma que a pessoa, o crente, encara esse momento, para mim é muito crucial. Eu fico pensando, se minha mãe não tivesse se portado de uma forma de fé, de coragem, teria desestabilizado muito a família, mas ela foi forte até o fim, porque Deus a sustentou. Então, conforme o tempo foi passando, ela foi sentindo sintoma, ela já sabia qual era mais ou menos os sintomas, e começou a falar, Jefté, eu estou com câncer, voltou e tal. Aí nós correu atrás de pagar um novo exame para ela. Nós assim, meu pai, né, muitas portas se fecharam, até mesmo de pessoas próximas, mas meu pai foi um bom esposo, cuidou dela até o fim, cumpriu o compromisso até a morte com a minha mãe. Isso é algo muito honrável, né, algo muito bonito, porque quando eu estava lá com ela no Hospital do Câncer, você via muitas mulheres sozinhas, porque já estava desenganada, aí os maridos deixavam elas lá e elas ficavam à mercê, e é um momento muito terrível. E teve um momento que se agravou muito, e nós levamos ela para o Hospital de Santa Maria, e ali naquele Hospital de Santa Maria, minha mãe, mesmo com câncer, ela ficou numa maca no corredor do hospital, porque não tinha quarto de internação. Eu fiquei pensando, que processo. Quando eu cheguei lá, eu ficava com ela, nesses 3 dias, eu ficava mais ou menos de 7 da manhã até umas 10 da noite, 10, 11 horas, e meu pai pegava o período da madrugada, depois ele ia por serviço, e ali nós ia fazendo rodízio, né? Eu com ele. E meu irmão ia ajudando por lá de fora, levando em casa e tal, ia dando aquele auxílio legal. E quando a gente chegou, é interessante que assim que a gente chegou, não tinha comida para o acompanhante, né? E eu fui falar com a mulher me falou, ninguém tem obrigação não, e tal. Eu falei, não, senhora, desculpa, eu só estava perguntando, tratei ela com educação e tal. E aí, como eu tratei ela bem, ela começou a trazer o lanche, trouxe comida, e ali, por isso que é bom a gente saber se portar. Ganhou a mulher, né? Até aquele momento eu não dava banho na minha mãe, nem nada. Eu dava massagem, né, no corpo dela, ela era gordinha. E também ficava ventilando ela, balançando o braço o tempo todinho, enquanto ela estava lá na maca, né? E também, na frente dela tinha um rapaz que acho que tinha bebido demais e tinha dado um problema. Agora eu não sei qual era o problema dele, eu sei que ele soltava uns peitos, era terrível. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, era terrível, né? A situação, o povo brigava, porque pensa, o povo já ficava alterado, se segura, mas ele não se segurava, era de 5 minutos, não tinha como, entendeu? Ele não era de propósito, né? E ali a gente tranquilo, né? Eu comia tranquilo, eu sempre fui uma pessoa muito, isso aí eu não ligo muito não. E ali, minha mãe prezou, ela ainda estava mexendo mais assim, então os movimentos ainda estava legal. Aí ela banhava, eu ficava só olhando para ver se ela estava bem, ficava olhando ela tomar banho, se precisar de algum auxílio. E ali foi 3 dias, né? Quando eu chegava em casa, eu fazia aquela escolha, ou eu dormia ou eu orava, porque no hospital não dava, né? Aí eu preferia orar, porque o ambiente assim no hospital é muito, muito pesado. E você precisa estar com a espiritualidade em dia, para que o nome de Deus seja glorificado. E também, pessoas lá muito legais, né? Nós conhecemos lá, foi bem interessante. E eu olhei para minha mãe, eu já tinha tido aquela revelação, e eu olhei para minha mãe e eu falei, meu Deus, eu sei que minha mãe vai partir, pai, mas não deixa minha mãe morrer assim, jogada numa maca, não. E logo após aquilo,
chegou o resultado do exame mesmo do hospital particular, e ali ela foi, depois que chegou o exame do hospital particular, nós vimos que ela estava com 6 tumores, tinha uns que estavam pegando a coluna, tinha muito espalhado e tinha dado ruim o negócio. Ela falou, Jefté, tá ruim aqui, não adianta, então eu vou para casa. E ela foi para casa e eu continuei cuidando dela. E o corpo da minha mãe aquecia muito, muito, muito. Era tão tal que eu pegava um baldezinho e colocava cheio de gelo. Eu colocava um monte de pedra de gelo que quando eu colocava a mão com um pano, eu sentia aquele choque nos braços. E quando eu passava no corpo dela, o corpo dela chega, às vezes estava com aqueles negócios de queimadura, e eu passava no corpo dela todinho, quando eu terminava o corpo dela já estava quente de novo. E passava pelo todo o corpo dela e passava de novo. E ali comecei a dar banho nela, comecei a cuidar. E ela gostava que ela falava para mim que tinha pessoa que olhava para ela como se ela já estivesse morta, sabe? Que ela olhava assim, ela falava, não, já não precisei disso não. Ela gostava que ela dizia que eu parecia mais médico, mais profissional, né? E ela olhava para mim e dizia, Jefté, Deus te salvou para você cuidar de mim. E eu fiquei tão alegre, eu ficava olhando isso e falei, meu Deus, eu sei que tem gente que não entende, mas fulano morreu, vai morrer, parte, acontece, mas o crente é cuidado até na hora da morte. Eu fico olhando, muitas pessoas deixam e tal, mas Deus está lá cuidando. Eu achei isso tão lindo, eu falei, oh meu Deus, obrigado. O Senhor deixou eu participar desse momento com a minha mãe. Se Ele não tivesse me transformado, eu estaria usando droga, eu estaria fazendo outras coisas. Eu não teria, ou talvez poderia estar sendo preso e eu não estaria lá para cuidar dela. E Deus me deu essa grande oportunidade. E ali, né, ela já estava desenganada. Teve uma vez na igreja que um profeta entregou uma revelação dizendo que ela ia ver netos e bisnetos e tal, e só que ele não sabia que ela estava com câncer, né? Porque ela não aparentava, o semblante dela não estava triste, ela estava tranquila, e essa eu acredito que é a firmeza que o crente tem que ter. E por ele não saber, ele falou, né? E eu olhei para aquilo e eu fiquei pensando, rapaz, ele chega e fala uma coisa dessa para outra família e pode desestabilizar, né? Então a gente tem que saber se realmente é Deus, quando não é Deus. E ali isso aí para nós ficou brincando. Falou, Jefté, eu sei quando Deus está falando comigo. Eu sei quando é Deus. E ali nós continuamos. E Deus abriu uma porta para ela ser tratada ali no HUB. Aí tinha já uma salinha, um quartinho já. O quartinho ficava 3 pessoas. Não era numa cama, não era já numa maca. Aí era mais ou menos idas e vindas, de casa para o hospital, do hospital para casa. As pessoas que já encararam este momento sabem como é que é. A gente dormia ali de mãos dadas e era assim a nossa noite, era assim o nosso momento. Tinha noites que teve uma vez que ela falou, Jefté, me levanta, meu filho, me levanta. Aí ela disse que as vistas dela estavam escurecendo, ela falou, me levanta, que senão eu não vou aguentar. Aí e minha mãe gordinha, eu acho que ela estava beirando 100, se não estava lá, né? Os 100 quilos aqui, os 100 quilos, né? E ali eu pedi ajuda para os enfermeiros e eles não quiseram ajudar, porque caso ela caísse alguma coisa, eles teriam culpado, né? E ali Deus me deu a graça, eu levantei ela sozinha, o corpo dela tremia, e eu segurando ela aqui, e o corpo dela tremendo. Aí ela falava no meu filho, ô Jefté, não chora não, Jefté, não chora não. Eu falei, não, chorar o quê, mulher? Aí eu segurei ela aqui, falou, não chora não, meu filho, não chora não. Aí no outro dia, rapaz, a mulher já estava usando fralda e tal, aí noite difícil, aí no outro dia ela já estava sorrindo, já estava brincando, quando recebia a visita nós sorria. E eu vejo que esse é nós temos que saber esquecer o momento do sofrimento e aproveitar o momento de sorriso. E ali ela estava sorrindo de novo, estava alegre, estava cantando. Às vezes ela pedia para mim cantar o hino. Eu falava, mulher, qual é o hino? Sabe aquele, vai passar, mulher? Ela, não, canta aquele Deus é Deus. Aí eu cantava, eu falei, mulher, eu não sou cantor, mas vamos aí, né? Eu falei, se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus e ali nós glorificamos a Deus. Muita gente pensou que eu ia sair da igreja, que eu ia ficar depressivo, mas eu não pude, não tinha como eu ver Deus fazendo ali e não ficar mais crente. Ela segurava minha mão e falava: Jefté, fica firme, meu filho, porque senão a gente nunca mais vai se encontrar. Fica firme, fica firme. E aquela palavra entrou no meu coração. E ali, né, eles falaram que uma opção seria fazer a quimioterapia. E ela falou: Jefté, eu sei que eu vou, mas eu vou fazer por causa do seu irmão, por causa do seu pai. Que eu não quero que eles olhem para mim e ninguém olhe para mim e diga que eu não tive coragem de lutar. Então eu vou fazer por causa disso. E ali ela fez e o corpo dela não respondeu bem. O corpo dela ficou flácido, se você tocava nas pernas dela, ficava a marca das suas mãos. Não respondeu bem. E ali eu já sabia, Deus foi me sustentando. Nesse momento também ouvi muitas conversas, muitas coisas. Eu vivo para a obra, irmãos, desde que se entreguei ao Senhor. Já fui chamado de vagabundo, de preguiçoso, mas Deus sabe que eu nunca fui preguiçoso na obra dele, na obra missionária. Também não estou nessa obra também para ser rico, irmão. Para mim, a receita da prosperidade se chama trabalho. Mas para mim, se tem uma coisa que vale a pena, eu falo até para o meu irmão, falo, eu acredito que tudo que o homem se empenhar, se Deus não intervir, ele vai ter sucesso. O povo se empenhou na Torre de Babel e é notório. Se você tem dedicação em algo, você vai ter sucesso. Mas nem todo sucesso vale a pena ter. Às vezes o custo é muito alto. Eu vi um homem até mesmo no YouTube ele dizendo que ficou milionário, eu não sei se foi em 10 anos ou foi 14 anos, ou foi bem menos. Só que nesse período ele se trancou, se focou, mas nesse tempo sua mãe morreu. Ele ficou rico, mas o tempo com a mãe dele, ele não volta mais, ele perdeu. Ele conseguiu, mas o custo foi alto demais. Eu acredito que vou passar muitas coisas, eu sei. Tenho passado, vou passar coisas piores, já passei muitas situações, mas com certeza o alvo vale a pena. Vale a pena. E não é vida boa. O Senhor não teve por amor a mim, por que eu vou ter? É uma decisão e o qual Deus também tem falado e confirmado que é isso que Ele quer na minha vida. Ela tinha um câncer na coluna. Uma vez ela olhou para mim, eu estava com ela. Ela foi a primeira pessoa que disse que Deus ia me usar para curar. E já ultimamente, Deus tem me usado em muitas curas. No seu dom, né? Para a glória de Deus. Eu sou muito enfermo, então as pessoas que é beneficiada. E que o tanto que o nome de Deus seja glorificado, é isso que importa. É isso que importa. É o nome dele ser glorificado. E ali, ela segurou na minha mão, ela olhou com o olho assim arregalado para mim e falou: Jefté, eu não aguento essa dor não, meu filho. Ora, meu filho, pede para Deus fazer passar essa dor. Tinha passado o tempo de remédio dela, então acho que faltava 3 horas para ela poder tomar outro remédio para aliviar a dor dela. E eu olhei para ela, pensa, você olhar para sua mãe e ver sua mãe é uma mulher que é acostumada com dor, segurando aqui de boa, e ela olhar assim para você e falar: eu não aguento. Falei: mulher, a fé acabou de vacilar, mulher. Aí ela disse: Jefté, pois dá um jeito, porque eu não aguento não. Aí eu respirei fundo, eu falei: mulher, me dá sua mão. Eu segurei a mão dela e falei, eu olhei para cima e falei: Deus, eu sei que o Senhor não é chamado a uma boa oratória, meu Pai, mas um coração sincero. Está aqui a tua serva. Eu já vi ela chorando de dor, chorando de alegria, mas nunca vi ela murmurando, meu Pai. E ela disse que não aguenta essa dor, meu Senhor. Eu peço a Ti, faz essa dor passar. Quando eu olhei para ela, ela tinha dormido. Ela estava com dor e Deus passou a dor e deu sono para ela. Ela estava dormindo, estava babando.
eu olhei para aquilo e falei, Deus auxilia o crente até na hora da sua morte. Ele não abandona, Ele não é covarde. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus o qual eu tenho servido, o Deus qual você está servindo e qual você pode servir se não for servo de Deus. E ali, ela foi acordar bem depois de tomar outro remédio. Foi uma bênção, edificou a minha fé. E toda vez eu ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias com ela, alguém ficava um pouco de período e depois eu embarcava de novo. Eu não gostava de sair de perto dela. Quando eu saía lá, eu segurava a oração de manhã aqui na igreja. Nesse tempo ainda eu morava com meu pai. E esse era o tempo. Quando eu chegava em casa, eu fazia aquela escolha. Ou eu dormia ou eu orava. E eu escolhi orar. Porque, irmão, como não falar com Deus tão maravilhoso? Não estou dizendo pedir, eu estou falando falar com esse Deus tão bom, irmão, esse Deus misericordioso. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, Ele não precisa fazer mais nada, irmãos. E mesmo assim Ele cuidou da minha mãe, Ele tem cuidado de mim, cuida de tantas outras pessoas. Sabe, tantas outras pessoas, eu vejo as pessoas às vezes vêm doentes, a igreja ora, nós oramos, a pessoa é curada. E eu fico olhando e falo, meu Deus, o Senhor é misericordioso, não precisa, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. E é interessante, nesse tempo, ela teve um sonho, e ela contou para mim chorando, ela disse que, falou, Jefté, eu tive um sonho que eu via como fosse um lote murado, e não tinha um portão, e de repente ela se via lá dentro. E ela disse que não era um lote muito grande, mas que tinha todo tipo de árvore de fruto. E ela disse que de repente apareceram 2 anciões, um homem e uma mulher, e eles conversavam só pela mente, e ali ela entendia que era o trabalho dela. Aí ela pegava, ela cheirava, e ela sentia a delícia, sabe? E ela entendia que era o trabalho que ela tinha feito para o Senhor. E ali eles mostravam um fruto como se fosse um fruto de uva para ela. E dizer que era o último fruto. Era o último fruto. E ela me contou, ela chorando. Eu falei, mulher, eu acho que de vez em quando Deus me dá o discernimento para interpretar alguns sonhos. Eu falei, mulher, isso daí nem precisa de interpretação. Eu falei, isso daí já está bem interpretado, né, mulher? E você pode ver até no meu canal, tem aquele áudio que ela fala com o pastor Roberto, hoje saudoso pastor Roberto, que para o crente tudo dá certo, aqui ou no céu tudo dá certo. E ali, né, falou, e voltamos para casa. Ela disse, já estou querendo ir para casa. Falei, mulher, agora começou o processo, segura firme. Aí ela falou, Jefté, mas eu estou com saudade de voltar para casa. Falei, mulher, vamos fazer o seguinte, se for de Deus, vai abrir a porta. No mesmo dia, irmão, o médico falou, não pode ir para casa. Ela estava já desenganada, deu uma estabilizada. Aí eu cuidei dela e tal. Aí foi já quando ela voltou pela última vez. Aí ela voltou já sem o movimento das pernas, ela já não estava falando direito, ela ficou já acamada, a gente cuidando dela. E meu pai também estava lá e tal. E teve uma vez, ela quase sem falar, os meus tios estavam visitando, aí o povo me chamando, disse que ela começou a me chamar, Jefté, que ela já não estava falando direito. E, irmãos, minha mãe partiu, estava eu, o meu pai e o meu irmão, e o Isaías tinha acabado de chegar para visitar, e ali minha mãe morreu. Eu vi ela faltando ar, e eu olhei para ela, e ali eu vi como um computador desligando, o corpo dela estava lá, mas dava para ver que o espírito não estava mais lá. E ali minha mãe morreu. O choro foi grande, e ali eu segurei a onda, eu fui ver ela no necrotério. Só saiu uma lágrima assim, Deus deu força para segurar naquele momento, mas irmãos, eu nunca consegui olhar para o céu e dizer alguma coisa contrária. Como eu disse no velório da minha mãe, falei, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é misericordioso. E ali eu perdi, irmão, minha mãe, mas não perdi o seu ensinamento, não perdi o que eu aprendi com ela.
e também cumpri as 2 ordens que ela me deu. Uma não convém falar, a outra foi que eu cuidasse do meu pai até que ele arrumasse outra esposa, e eu cuidei do meu pai até uma semana antes de ele iniciar um novo relacionamento. Ele cumpriu, cuidou dela até o final, foi fiel, que no dia de hoje está tão difícil como ser fiel até a morte, como a Bíblia nos fala. E ali, irmão, minha mãe partiu. Hoje minha esposa está grávida do Efraim. Minha mãe já tinha chegado a conhecer minha esposa antes, bem quando ela era mais nova, mas não sabia que ia ser minha esposa, nem eu imaginava. Meu filho vai nascer, ele não vai conhecer assim pessoalmente, vou mostrar as fotos, vou mostrar o local, mas eu sei que só vamos nos encontrar na glória. E ali foi aquele momento que deu um baque de perder a grande mulher de Deus. Uma coisa que eu aprendi também é que eu pensava que ia ter porque a luta já estava grande, mas a luta duplicou. E entenda isso, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas a Bíblia diz: se você for frouxo na hora da luta, pouca será a tua força. Não é porque você está passando por um vendaval, um momento difícil, que o inimigo vai ficar com dozinha de você, não. Temos que ser forte, temos que ser firme, porque só assim alcançaremos. Temos que ter um objetivo firmado. Eu sei para onde vou, eu sei, porque eu sei quem me chamou. Então que venhamos ficar firmes no Senhor e que o nome dele seja glorificado até o final. Que Deus em Cristo abençoe cada um, que essas palavras sirvam para a edificação da sua vida e da sua casa.